O visitante a Lisboa, que suba com persistência o caminho aparentemente interminável da Calçada da Ajuda, terá como objetivo a visão de um palácio sumptuoso, descrito em guias ou através de um conselho amigo, como um dos mais belos de Portugal. E quem vença por fim a colina e repouse frente à sua fachada principal, não verá as suas expectativas defraudadas. Não será preciso conhecer a fundo todo o património arquitetónico português para perceber que estamos perante uma das mais imponentes construções do país. Uma obra grandiosa, à altura de um reino que se quis eterno e que, ironicamente, acabou por conservar na sua fachada inacabada o reflexo de uma das épocas mais fraturantes da história de Portugal. A escolha deste lugar altaneiro, dominando pacificamente todo o estuário do Tejo e a cidade que até ele se estende, tem aliás origem num dos eventos mais transformadores não só de Portugal, mas também de todo o continente europeu. Na manhã do dia 1 de novembro de 1755, a família real encontrava-se em Belém a pedido das princesas que desejavam passar o feriado fora da cidade. Apesar da violência do terremoto que se seguiu, e ao contrário da devastação da baixa da cidade, a zona foi relativamente poupada. E depois de ter aí passado a viver num enorme complexo de tendas, o rei decidiu erguer no local um novo palácio real, a Real Barraca da Ajuda. Concluído em 1760 e construído em alvenaria e madeira, passou a albergar a família real durante mais de 3 décadas, até ser obliterado num incêndio que fez desaparecer o seu sumptuoso recheio em 1794. Manuel Caetano de Sousa era então o arquiteto das obras públicas e foi incumbido de projetar no mesmo local um novo palácio de pedra e cal, respeitando as tendências arquitetónicas do barroco. Com esse intuito, lançou-se a primeira pedra em 1795. No entanto, as obras de construção foram interrompidas em 1801 para adaptar a sua estética à nova corrente neoclássica. Com esta mudança surgiu o projeto de um palácio grandioso, concebido para se tornar nada menos que o maior palácio da Europa. A construção reiniciou-se no ano seguinte. Esses eram, no entanto, tempos em que os sonhos de grandeza eram porventura desproporcionais à crua realidade terrena. Soubessem os portugueses as vicissitudes que o século XIX lhes reservava e talvez também a ambição tivesse sido refriada. Esta deslocalização acabou por privilegiar os projetos nessa província ultramarina, pagos com o precioso ouro que daí se retirava e que deixou de afluir como era habitual para o território continental. Apesar disso, as obras prosseguiram. Em 1821, a corte regressa e, após a morte de Dom João VI, a infanta regente Dona Isabel Maria, 2 das suas irmãs e a tia-avó Dona Maria Francisca Benedita escolhem as instalações da Ajuda para sua residência. Em fevereiro de 1828, o rei Dom Miguel elege também a Ajuda para morar e é um grande impulsionador das suas obras. Com esse objetivo, instala-se 6 meses depois no Palácio das Necessidades e acaba por não voltar. No entanto, esses eram tempos de guerra civil, derivada do problema de sucessão que se seguiu à morte de Dom João VI. Em 1833, a construção parou por completo. É apenas com a subida ao trono de Dom Luís I que o paço se afirma finalmente ao ser escolhido como residência oficial da corte, ensombrado que estava ao Palácio das Necessidades, por aí morrer de febre tifoide o seu irmão Dom Pedro V. Assim, foram feitas obras essenciais no palácio inacabado para acolher o novo monarca. Em 1862, Dom Luís casa com Dona Maria Pia, princesa de Saboia. É com ela que se iniciam alterações profundas na decoração, tendo como responsável técnico o arquiteto Joaquim Posidónio Narciso da Silva. Foi esse casal que pegou neste palácio. O Dom Luís veio para cá em 61, depois daqueles dramas todos, ter morrido Dom Pedro V, e as cortes e o povo de Lisboa terem dito que tinha que sair nas necessidades, pelas razões que todos sabemos. Dom Luís instalou-se aqui, tiveram que se fazer umas obras, enfim, sumárias para a instalação do rei. Mas quando ele decidiu casar, obviamente que se tinham que fazer obras que não eram sumárias, obras mais importantes e principalmente pensar num quarto para uma futura rainha.
E então houve obras muito importantes que foram feitas e o Palácio passou a ter, digamos, uma infraestrutura digna da casa do casal real que ia aqui viver. E é muito engraçado, eu estive a estudar, eu e toda a equipa que aqui trabalha, tivemos a estudar o casamento e as obras que foram feitas, a terraplanagem dos terrenos aqui em frente. Isto era tudo quintinhas, casalinhos e hortinhas, tudo aqui à volta, isso foi tudo arrasado, foi tudo terraplanado para o casamento. Por isso, o grande motor da recuperação desta área foi o casamento. Foi aqui que Dom Luís I viveria até morrer. Estas salas ficam também ligadas à infância dos príncipes Dom Carlos e Dom Afonso. Após a morte do monarca em 1889, a vida do Palácio da Ajuda sofre profundas alterações. O agora rei Dom Carlos muda-se para Belém e o Palácio da Ajuda passa para segundo plano, aí ficando a viver Dona Maria Pia com Dom Afonso. Em 1908, dá-se o assassinato do rei Dom Carlos. 2 anos mais tarde, com a instauração da República e consequente exílio da família real, o palácio é encerrado. A partir daí, o espaço passa a ter acesso restrito até 1968, a altura em que abre como museu. Desde 1996, tem vindo a proceder-se à reconstituição histórica desta residência real com base em rigorosas investigações. A par com os outros palácios nacionais, em 2007, passou a integrar o conjunto de imóveis tutelados pelo Instituto dos Museus e da Conservação. Palco das cerimónias protocolares de representação do Estado, o Palácio Nacional da Ajuda é hoje uma das mais expressivas instituições museais de artes decorativas de Portugal. Eu acho que o Palácio Nacional da Ajuda, enfim, não é um Lego, mas um puzzle. Se chegamos, pode ser um puzzle com, suponhamos, 150 mil peças ou mesmo mais. E nós começámos a brincar com algumas peças e cada vez encontramos mais uns buraquinhos a dizer que temos que ir buscar as peças que nos faltam aqui. E essas peças às vezes estão ao nosso lado sem nós sabermos. E a cada sala tem uma história e uma sala mesmo aqui ao lado, aliás duas, uma tanto para a nossa esquerda como para a nossa direita, tiveram, enfim, problemas idênticos. Quisemos fazer a reconstituição histórica, líamos os inventários judiciais e vinha uma descrição de mobiliário de assento. E eu li a descrição e dizia, mas onde é que nós vamos descobrir isto? Será que está em que luz? Será que está emprestado em qualquer sítio? Onde é que estará? E eu lembro-me que andávamos, eu já tinha as descrições completamente na cabeça. E um dia estava na sala de reuniões e começo a olhar para um canapé que estava lá há anos, sem conto, forrado de um tecido de terceira categoria e a madeira toda pintada de preto brilhante, como se fosse verniz. Chamei a Paleta, que era a menina que estava no restauro, e disse-lhe, olha, eu acho que este canapé corresponde à descrição. Por favor, vamos levá-lo imediatamente para a oficina, vai começar a decapar a tinta preta e vai tirar parte do tecido. E nós vamos descobrir o que isto é. Bem, 3/4 de hora depois, vem ela aos saltos e aos pulos a dizer, Isabel, por baixo da tinta preta é pau santo. E por baixo daquele tecido menos bom, eu encontrei, não é por baixo do tecido, por baixo de uma das cadeiras, eu encontrei a assinatura. Era só a mobília da sala, de uma sala, e o senhor que tinha feito aquelas cadeiras era o melhor entalhador francês que trabalhou para Napoleão III. Imagine, nós tratávamos essa mobília como se fosse terceira categoria e afinal era do melhor. Surpresas destas acontecem-nos constantemente. Nós olhamos para as coisas e temos que ter tempo para as entender. Temos que ter tempo. A Sala dos Archeiros é ainda hoje a entrada principal do palácio. Aqui permanecia todo o dia a guarda de honra. As pinturas alegóricas dos tetos, decoração do início do século XIX, representam as armas reais portuguesas, marcadas ainda pelo gosto barroco e criadas por José da Cunha Taborda. Outras obras de arte absolutamente deslumbrantes são as panóplias que embelezam as sobreportas da autoria de Manuel Piolti, Vicente Paulo Rocha, João de Deus Moreira de Loureiro e André Monteiro da Cruz.
A sala de espera fora até 1862 chamada de sala de audiência ou sala do dossel. A principal função da mesma era, como o nome indica, servir de espaço de acolhimento àqueles que se preparavam para serem recebidos pelo rei. As suas paredes estão cobertas por tapeçarias em lã e seda, tecidas na Real Fábrica de Tapeçarias de Santa Bárbara, em Madrid. A série mais significativa teve como base cartões criados pelo grande artista Francisco Goya. Pelas mãos de Cirilo Machado e Manuel Piolti, uma alegoria ao regresso de Dom João VI ao reino faz o nosso olhar perder-se pelo teto. À direita, num gesto de despedida, o extenso território brasileiro, representado por um índio, contempla a partida de Dom João VI, acompanhado por uma corte de figuras alegóricas em direção à nação portuguesa, que o recebe de braços abertos. Estes panos de porta de veludo, bordado de aplicação em seda e papel laminado dourado, foram fabricados na China no século XVII. Pertenceram à família dos Távora e foram confiscados pela coroa após a acusação de tentativa de regicídio de Dom José I. As armas dos Valença foram colocadas por cima às da Casa de Távora. Logo de seguida, deslumbramo-nos com a sumptuosa sala do despacho, lugar de trabalho do rei, onde este tratava de assuntos oficiais, mas que, no entanto, assumia ocasionalmente funções mais simples, sendo utilizada como cenário de festas e pequenas recepções. Tal como em outros espaços do palácio, uma das agorelas de Henrique Casanova permitiu a recriação quase na íntegra da decoração da época. Entre os inúmeros artigos que atraem o nosso olhar, um presente do imperador Napoleão III. Este vaso Sèvres é um modelo etrusco de porcelana policromada e dourada e foi oferecido a Dom Luís. De salientar são as tapeçarias com episódios da vida de Alexandre o Grande, inspiradas nos cartões pintados por Charles Lebrun no século XVII e provavelmente executadas na manufatura francesa de Aubusson. Ao observar os detalhes deste relógio esqueleto, feito de mármore, bronze e esmaltes polícromos, sentimos que mais uma vez o homem supera-se a si mesmo através das artes. Há coisas engraçadíssimas, mas, por exemplo, a Sala da Música, há uma história que eu acho deliciosa, que o Dom Luís era muito engraçado, devia ter um sentido de humor muito grande. Aliás, vê-se o sentido de humor num álbum de caricaturas que ele fez, em que pôs pássaros, em que as pessoas todas eram pássaros. E o Dom Luís, esta história é uma delícia, o Dom Luís acho que foi alvo assim, de umas críticas menos agradáveis do Ministro da Fazenda, no jornal. E então, em vez de também ser desagradável, convidou o Ministro da Fazenda para o Paço. E então sentou na Sala da Música, que era a sala, pôs-se ao violoncelo, a solo, e teve 1h30 a tocar para o Ministro. Quer dizer, agora imagina o Ministro da Fazenda, violoncelo, solo. Deve ter sido uma seca de primeira. E ao fim de 1h30, o Ministro, claro que agradeceu, a grande honra e não sei o quê, os camaristas foram acompanhar o Sr. Ministro da Fazenda à porta, e o Dom Luís virou-se para os outros e disse: estou vingado. Agora imagine o sentido do humor e a graça que isto tem. Estas pessoas realmente eram caturras, eram divertidas, eram um castigo com música sonoro. Chegados à Sala da Música, a nossa imaginação dispara quando imaginamos Dom Luís a tocar flauta, piano ou o seu instrumento favorito, o violoncelo. Mas Dona Maria Pia não lhe ficava atrás e também tocava piano e cantava. A harpa é um objeto que nos transporta facilmente para outro universo. Habituámo-nos a associá-la com anjos, deuses e outras entidades misteriosas. Este exemplar foi fabricado pelo francês Sébastien Errard, que se destacava nesta arte e que tinha uma loja em Paris e outra em Londres. As paredes desta sala, revestidas de quadros, constituem no seu conjunto uma verdadeira galeria à maneira do século XIX. É precisamente nesta altura que a cópia atinge o seu apogeu. A Embaixada Turca, cujo original de Giuseppe Bonito se encontra no Museu do Prado, é disso exemplo, ao constatarmos o fascínio que desencadeava.
É também na Sala da Música que encontramos outros dois objetos muito interessantes. Estejamos conscientes que numa visita a um verdadeiro palácio é tão revelador olhar-se para as salas como para os tetos. Aqui vislumbramos uma assombrosa pintura de Chinati que data de 1867. Dentro de 8 medalhões reconhecemos as armas reais adotadas pelas várias dinastias de Portugal, as armas da Casa de Bragança e as das ordens militares, Cristo, Avis e Santiago. A Sala Azul surgiu da necessidade de haver um espaço acolhedor para a família. Foi neste ambiente íntimo que se viveram momentos de grande animação passados com jogos e boa conversa num ambiente informal. O revestimento de seda das suas paredes, outrora azul, deu nome à sala e é hoje quase imperceptível. Mais uma aguarela de Henrique Casanova a permitir recuperar uma imagem fidedigna do passado. É inquietante verificar o domínio da técnica de Cesare Siginolfi nesta enternecedora recriação em estatuária de Dom Carlos ainda criança. A compor esta obra, esculpiu ainda de forma pormenorizada e com uma mestria sublime 2 soldadinhos de chumbo com uniformes italiano e português e um barco a vapor. Dom Afonso não ficou esquecido. Sustentado por uma concha com a promessa de prosperidade, sorte e fecundidade, eterniza-se pela mão do mesmo artista nesta obra em mármore. Ao prosseguirmos, somos surpreendidos por uma divisão a todos os títulos original. A Rainha Maria Pia e Posidónio da Silva constituíram uma dupla espantosa na elaboração deste jardim de inverno. Aquela que é conhecida como a Sala de Mármore está curiosamente revestida de alabastro e era mais um recanto de convívio típico dos interiores vitorianos. Encontrava-se assim uma forma original de viver a natureza dentro de portas. Aqui se realizavam jantares familiares em torno de uma mesa quadrada que abraçava esta esplêndida fonte de mármore de Carrara. Peças peculiares adornam este ambiente naturalista, tais como uma gaiola construída à semelhança de uma igreja setecentista, 4 bustos da Real Fábrica do Rato, representando as 4 estações do ano, e ainda uma chaise longue da segunda metade do século XIX, que integra um conjunto de 3 móveis de assento, característicos do Segundo Império no estilo Napoleão III. No topo do espaldar, reconhece-se um medalhão com a inicial L coroada do rei Dom Luís I. Este terá sido o ateliê de pintura de Dona Maria Pia. A Sala Verde foi-se transformando ao longo do tempo, mas assumiu maioritariamente um perfil privado. Foi aqui que apenas com 15 anos a rainha deu à luz o príncipe Dom Carlos. Por essa razão, o espaço terá ganho uma enorme relevância. Rainha Maria Pia conseguiu, um ano depois tinha um herdeiro. Ela também confidenciava nos seus escritos que provavelmente se tinha vindo casar com o rei para ter um herdeiro, o que é óbvio, é natural. O rei casou-se porque era preciso vir um herdeiro. E veio um herdeiro, que foi uma grande alegria, mas aí, no nascimento do herdeiro, foi a primeira vez que a Rainha Maria Pia começou a dizer: as regras do passado não funcionam para o futuro, porque eu vou ter o meu bebê na Sala Verde sem mais ninguém assistir. E a partir daí foram todas as modificações que ela foi fazendo. Era uma pessoa que trazia um mundo diferente, mais moderno, e que o foi implementando aqui, sempre com o Dom Luís ao seu lado. Eu acho uma ternura ver que todas as modificações que a Rainha Maria quis fazer ao longo dos muitos anos que aqui viveu, teve sempre a conivência de Dom Luís. Ele nunca lhe dizia que não. Eu acho isto extraordinário.
Nas suas paredes, uma série de pinturas está intimamente ligada com a história da família real. António Manuel da Fonseca, em 1864, ilustrou detalhadamente o casamento real na igreja de São Domingos. Na parede oposta e datado de 1876, um grande retrato de família de Joseph Leroux aproxima a família real do tamanho natural e privilegia a dimensão familiar do grupo. São estes momentos únicos da vida da realeza, conservados ao longo dos tempos, que nos permitem hoje conhecer hábitos de outros séculos. É muito raro encontrar conjuntos de mobiliário com aplicações de porcelana tão ricos quanto este. A Sala Rosa funcionava como antecâmara dos aposentos privados da rainha, que tinham enorme fascínio por estas figuras provenientes das manufaturas reais de Meissen. Aqui a natureza está também muito presente, seja através de flores, pássaros e borboletas ou de pinturas de paisagens portuguesas e italianas circunscritas em medalhões na sanca. Adquiriram-se recentemente esboços de alguns destes trabalhos, da autoria de Sinati e Rambois, e não deixa de ser divertido comparar o projeto com a obra terminada. Em 1861, Dom Luís empenhou grande parte da sua energia na escolha do recheio para os aposentos da sua futura esposa, a princesa de Saboia. A sua opção recaiu sobre o estilo Napoleão III, que tinha na época grande expressão a nível europeu. Com a ajuda de fornecedores franceses, o quarto adquiriu um ar majestoso, reforçado por vários pormenores, nomeadamente o dossel, com as armas reais a encimar a cama. Ficou desta forma cumprido o desejo de impressionar Dona Maria Pia, e fosse ou não uma prova do seu amor, a verdade é que não deixa de ser encantadora esta preocupação de um rei para com a sua rainha. O vestíbulo, de acesso à escadaria nobre, é quase na sua totalidade revestido por calcário conquífero. Nos 4 janelões, uma luz perfeita por se assemelhar à solar ilumina a sala da forma certa e faz brilhar as armas de Portugal, Saboia, Saxo-Coburgo e Bragança. A caleça que aqui se encontra foi oferta do rei Vítor Manuel II de Itália à sua filha, a rainha Dona Maria Pia. No projeto de 1802, não foi pré-definida nenhuma zona em concreto para instalar uma sala de jantar. As funções de cada compartimento dos palácios iam variando consoante as necessidades, gostos e até mesmo as modas. Rafael de Castro, o arquiteto responsável pela sua traça, adjudicou o trabalho ao entalhador Leandro Braga. De destacar 12 cadeiras em couro de Córdoba, parte integrante de um conjunto de 30. No espaldar, reconhecemos as armas reais portuguesas pintadas e o monograma L1 em relevo. O requinte e o preceito decorativo e arquitetónico estendem-se até mesmo aos locais de passagem.
Em dias de festa, a entrada fazia-se pelo vestíbulo e o acesso às salas de cerimónia era feito através da escadaria nobre, de acesso ao andar superior, dedicado às recepções de gala. No passado, a descoberta de outras culturas despertou o gosto pelas mesmas. A sala chinesa surge nesse seguimento e é aqui que se confina a decoração e a arquitetura orientais. Chinês era sinónimo de oriental, justificação suficiente para compreendermos a irrelevância do nome da sala perante o facto da maioria dos objetos serem japoneses. José Procópio Ribeiro realizou a pintura decorativa das portas. Em seda natural entrecruzada, este teto imita na perfeição o de uma tenda, o que lhe dá um ar acolhedor que mais nenhuma outra sala do palácio consegue ter. Era a partir daqui que se distribuía a corte em dias de gala, de acordo com a sua hierarquia e através de um extenso percurso que culminava com a sala do trono, onde se encontravam os monarcas. E é precisamente na sala do retrato da rainha que vimos encontrar uma das obras de arte mais emblemáticas da ajuda. Numa pintura de Carolus Duran, Dona Maria Pia, com 33 anos, vestida de gala em azul e branco, exibe assim as cores da monarquia portuguesa. E eu, quando vim para aqui, deparei-me com uma senhora que se chamava Maria Pia, que comecei a estudar e comecei a ver abrir as gavetas das cómodas dela, porque ainda estavam cheias de coisas. Essas são experiências de vida extraordinárias. No tocador da rainha, abrir gavetas e tirar as coisas que lá estavam. O professor Aires Carvalho já me tinha dito que dentro das gavetas havia muitas coisas que eu não vou enumerar, porque enfim, não é suposto. Mas sabe o que é a curiosidade, o interesse, a graça de nós estarmos a desvendar vidas passadas, de pessoas que deram tanto a este país e que no fundo tinham sido muito maltratadas pela República. Eu compreendo que as pessoas, enfim, que a República tenha maltratado as pessoas da monarquia, é completamente lógico. Mas chegámos a um ponto do campeonato nos anos 80, meu Deus, já tinham passado muitos anos, acho que podíamos estudar as pessoas que aqui viveram e as suas coleções de uma maneira correta, digna, e achando que são pessoas que fizeram coisas muitíssimo boas, não fizeram só coisas más, fizeram coisas muitíssimo boas, e aquilo tudo que diziam da Rainha Maria Pia, que era maluca e que gastava muito dinheiro, abençoado dinheiro que ela gastou, porque as coleções do Palácio Nacional da Ajuda foram aumentadas com a Rainha Maria Pia de uma maneira extraordinária. Ela era uma mulher cultíssima, nunca ninguém diz isto. Era uma mulher cultíssima, assinava as revistas de todo o mundo, assinava de todo o mundo europeu. Sabia do que se passava em Portugal inteiro porque tinha os jornais. Viajava muitíssimo pela Europa. Vinha de uma corte importante, a corte do Turim, e o pai, que tinha sido unificador de Itália, era uma corte que vivia com grandiosidade, com hábitos de grandiosidade, que ela quis transplantar para cá. Por isso eu acho que o nosso país lhe deve estar gratíssimo. Foi ela, eu digo sempre, foi um raio de luz que entrou neste país, não só no Palácio Nacional da Ajuda, no próprio país. A Rainha Maria Pia era tão curiosa como eu não posso comparar, ela era muito melhor do que eu, mas a Rainha Maria Pia até nos Estados Unidos comprava, imagine, isto na segunda metade do século XIX. Temos que pôr as coisas no seu tempo. Quão moderna ela era, tinha os meios financeiros para o fazer, mas tinha o gosto, a curiosidade. E é isto que eu sinto, a curiosidade pelo que aqui se passa. E a vontade que eu tenho às vezes de olhar para estas paredes e dizerem, paredes, falem, contem, o que é que aqui se passa? O que é que aqui se passou? O que é que assistiram? Porque se as paredes falassem era uma coisa extraordinária. Outro objeto que deslumbra mesmo os mais indiferentes é esta credência de pedras duras. Original de Espanha, produzida pelo Laboratório de Pedras Duras e Mosaico de Bom Retiro no século XVIII,
encontra-se agora num extraordinário estado de conservação. O país vizinho organizou uma exposição com alguns exemplares deste laboratório e tratou do seu restauro ao integrá-la nessa mostra. A sua composição é muito variada e rica. Ardósia, rochas siliciosas, calcário cristalino, lápis lazuli, jaspe, calcedónia, alabastro, bronze dourado e, por fim, ferro. No gabinete de trabalho do rei Dom Luís encontram-se 2 jarras ovo com montagem em bronze. Foram fabricadas na manufatura de Sèvres e oferecidas em 1856 por Napoleão III a Dom Pedro V. Fabricado em França segundo métodos artesanais, o papel de parede que reveste a sala constitui o original do século XIX. E o antigo gabinete del Rei tinha uma decoração perfeitamente, enfim, feita nos anos 50, com um algodão a cobrir as paredes. Quando nós decidimos fazer a obra, tínhamos as aguarelas e sabíamos que havia um papel. Conseguimos encontrar 1,5 centímetros de papel. Esse 1,5 centímetros correspondia exatamente ao desenho que vinha na aguarela de Casa Nova, o que significava que tínhamos na mão um bocadinho do papel original, e com esse bocadinho e com a cumplicidade e a amizade do Museu das Artes Decorativas de Paris, conseguimos descobrir, ao fim de 2 anos de espera e de angústia, conseguimos descobrir o autor, o Sr. Turquetil. Fizemos a cópia exata em Saumur, num atelier, pagámos 5% de royalties ao museu e temos um dos papéis mais deslumbrantes que este palácio tem. A sala do corpo diplomático era a dependência ocupada por embaixadores e restante corpo diplomático, enquanto representantes dos respectivos monarcas até serem orientados para o interior da sala do trono. À semelhança da sala do reposteiro, foram armados aqui os panos de porta com as armas da família Távora, dos quais este é o único exemplar que mantém as armas de origem. Noutro exemplo ao lado, e novamente para ocultar o escudo dos Távora, foi colocado por cima, uma vez mais, o dos Valença. Ao lado, numa sala a elas dedicada, as mulheres dos diplomatas aguardavam aqui para prestar cumprimentos aos reis. A decorar as paredes, 3 de 4 tapeçarias de manufatura dos Gobelins. Pertencem à série Costumes Turcos, estando uma delas em reserva. Ladeando a tapeçaria central, 2 retratos de Dona Estefânia e de Dom Pedro V. No entanto, a verdadeira visita do andar nobre do palácio só começa de facto quando entramos pela primeira vez na majestosa Sala do Trono. Esta foi durante quase 2 séculos a sala da mais alta representação da nação. Quando se dava a entrada do rei, os músicos tocavam o hino da carta. A cerimónia de beijamão, uma das mais simbólicas no protocolo da corte, era aqui que acontecia e servia para os súbditos demonstrarem lealdade e obediência para com o seu monarca. Este par de tronos reais é de origem portuguesa e pertence ao período joanino. A madeira é de castanho, entalhada e dourada. O veludo de seda lavrado. 2 anjos tenentes ladeiam as armas de Portugal no topo do espaldar. Os tronos foram restaurados com Dom Luís I e Dona Maria Pia, e foi durante o seu reinado que voltaram a desempenhar funções protocolares. No teto, a virtude heroica, mais uma alegoria, desta vez de exaltação ao rei Dom João VI. Uma composição densa e complexa da autoria de Manuel Piolti e Máximo Paulino dos Reis. De cada lado da grande porta que dá acesso às grandes salas de recepção, 2 enormes retratos de Dona Maria II e Dom Fernando. Iluminando todo o espaço e fazendo jus a uma sala desta importância, um incrível lustre de 180 lâmpadas está suspenso sobre a carpete. Numa das ações de limpeza desta sala foi descoberto, junto das janelas superiores, a assinatura das últimas pessoas a restaurar o engenho das mesmas.
nós, que sou um voluntário e eu, tivemos acesso às janelas superiores, que estão altíssimas. E de balde, esfregona, de aspirador oferecido, como pode imaginar, o balde e a esfregona não, mas os aspiradores oferecidos, subimos e começámos a limpar. Vimos coisas extraordinárias, porque, quer dizer, há quantos anos é que não se ia aquilo é altíssimo. E quando, na segunda janela, na primeira janela não encontramos nada, na segunda janela que limpámos, vimos na pedra, na parte interior da pedra, escrito assim, eu, e depois um nome, e outro nome, e fulaninho, não sei o quê, ao serviço do Sr. Coutrinho, fizemos este trabalho em dezembro de 1902. E depois encontramos desenhos, tudo escrito a lápis. E eu achei aquilo engraçadíssimo. Em 1902, nós tínhamos as obras datadas mais tardiamente, depois continuámos a lavar janelas e a pôr os stores, e depois chegámos a outra janela, já estávamos em março de 1903. Tudo escrito a lápis, tão engraçado. Sabe, são essas mensagens que nos vieram datar a obra. Como nós andámos a limpar tudo, descobrimos que tinha que haver, para haver duas rodas dentadas, para aquilo trabalhar, é porque cá em baixo havia qualquer coisa. E fomos ver um motivo decorativo assim redondo, lindíssimo, e ao lado desse motivo decorativo nunca ninguém tinha visto, porque também nunca ninguém tinha tido razões para procurar, havia uma seta escrita a lápis, com uma seta para a direita a dizer abrir. Depois por cima havia uma seta para a esquerda a dizer fechar. Nós levantámos essa coisinha, puxámos aquela coisinha para o lado, tinha um buraco e um sítio onde entrava uma alavanca, de certeza. Bem, fomos para a zona das reservas e nós vamos descobrir o que é que seria a alavanca disto, e descobrimos. A partir da Sala do Trono, podemos então empreender uma viagem de descoberta através das salas mais impressionantes do palácio. Pudéssemos nós recuar no tempo e conseguiríamos ouvir as músicas e os passos que as acompanhavam nos inúmeros bailes realizados nesta sala de Dom João VI. Era habitual servir-se neve, refresco e ponche. Uma ceia volante e chocolate quente aconchegavam os convidados ao cair da madrugada. Esta pintura de Foschini representa uma alegoria à chegada de Dom João VI do Brasil e esteve tapada por sedas a quando o casamento de Dom Luís com Dona Maria Pia. As paredes estavam em muito mau estado, mas foram restauradas na íntegra e apresentam-se agora como novas. O teto é do mesmo autor e ilustra o Concílio dos Deuses. O restauro da Sala do João VI foi um projeto complicado, alongado no tempo, foram 20 anos de reflexão e de uma tomada de segurança, a ter a certeza absoluta que a obra se impunha e que era necessário fazê-la. Foi difícil, foi complicado, não posso deixar de dizer, mas o espetáculo que hoje nos oferece a sala é de tal maneira espetacular, é de tal maneira bonito e é uma homenagem, no fundo, ao homem que quis fazer este palácio. Aquilo tinha que ser feito. Passámos muitas aventuras até lá chegar, mas com a ajuda de um grande mecenas, porque no fundo estes projetos, uma sala ou mecenas, estão sempre baseados na generosidade de alguém. Com base nessa generosidade temos uma obra notável e que ficará, eu acho que durante muitos anos vamos ter a Sala Dom João VI como está. José da Cunha Taborda ocupou-se das pinturas murais desta sala de Dom João IV. Desta forma, ficamos a conhecer o que possa ter sido o juramento solene do monarca após a restauração da independência em 1640. Durante as cerimónias, esta era a sala atribuída aos representantes dos poderes legislativo e judicial, aos militares e aos altos dignatários civis e eclesiásticos. Com base num óleo de Domingos Sequeira, o teto enriquece e dignifica este espaço, já que ao olharmos para cima, são a justiça e a sabedoria que observamos. No alto, um teto em trompe-l'œil transporta-nos para outra dimensão, onde a leveza da cor e da composição quase nos fazem esquecer a época em que vivemos.
Não se conhece o autor desta obra, contudo, ficar-lhe-emos eternamente gratos pela natureza que nos contempla através deste luminoso céu de verão. Embora despojada quase na sua totalidade, quer de mobília, quer de qualquer outro objeto, a Sala dos Embaixadores é uma das mais belas do Palácio da Ajuda. É a última no eixo direto da Sala do Trono e nos dias de gala era aqui que se encontravam os archeiros. Fora também em tempos palco de inúmeros concertos, dada a sua incrível acústica. Existem lugares assim no mundo, que nos engolem num abraço e que nos enaltecem, fazendo-nos crer que descodificamos finalmente a linguagem do céu. Muitos dos momentos da vida social e política mais marcantes do século XIX passaram-se aqui. Terá sido este o cenário, monumentalmente adornado até ao limite do bom gosto e perfeição, adequados à época, onde se realizaram os banquetes da Casa Real. As opções decorativas passavam pela abundância de plantas admiráveis, mas também de pratas, refletiam a luz das velas e se multiplicavam indefinidamente pelos aparatosos espelhos. As 180 cadeiras desta sala foram uma encomenda de Dom Carlos em 1903, por ocasião da vinda do rei Eduardo VII da Grã-Bretanha a Portugal. Estas belíssimas cortinas de tule de algodão, bordado a ponto de cadeia, mantêm-se originais, mostrando-se resistentes ao desgaste violento do tempo. Muitas das janelas do Palácio da Ajuda eram enfeitadas por estes exemplares vindos da Suíça e produzidos na segunda metade do século XIX. Em 1826, José da Cunha Taborda dedicou-se a tornar o teto da Sala dos Jantares Grandes uma obra de arte digna de acompanhar todos os momentos que a dependência viria a acolher. A alegoria ao aniversário natalício do rei Dom João VI, lá bem no alto, protege e deslumbra quem entra. Continua a ser aqui que são servidos ainda hoje os banquetes da Presidência da República, e onde se recebem os mais importantes dignatários internacionais que visitam o nosso país. O Palácio Nacional da Ajuda integra importantes coleções de artes decorativas datadas do século XV ao século XX. São de salientar os núcleos dos séculos XVIII e XIX, orivesaria, joalharia, têxteis, mobiliário, vidro e cerâmica, bem como as coleções de pintura, gravura, escultura e fotografia. Entre 2011 e 2012, esteve patente ao público a exposição 25 anos de aquisições e doações. Foi organizada com o objetivo de dar a conhecer uma seleção de mais de 1000 peças doadas ao Palácio Nacional da Ajuda ou adquiridas nos últimos 25 anos e visou ainda prestar homenagem a todas as entidades públicas e privadas que favoreceram o Palácio e as suas coleções. 10 salas foram ainda objeto de restauro e reconstituição histórica na concretização do projeto Uma Sala, um Mecenas. Através do percurso museológico, peças que outrora pertenceram à Casa Real vão saciando a curiosidade de todos os que gostariam de conhecer um pouco melhor a vida do século XIX. Mas a iniciativa não fica por aqui. Este é um processo em permanente progresso, ao qual se espera somar mais peças que venham a ser, entretanto, adquiridas ou doadas. A informação resultante do permanente trabalho de investigação realizado no Palácio vai proporcionando o enquadramento certo das mesmas. Não é segredo que o rei Dom Luís e a rainha Dona Maria Pia eram ambos muito dotados para as artes, entre as quais se contava também o desenho. Com um sentido de humor muito apurado, o rei divertia-se e divertia com o seu livro de caricaturas. A rainha, com pinceladas sonhadoras mas firmes, encantava com as suas composições equilibradas.
O álbum de aguarelas de Henrique Casanova é uma peça muito curiosa pelas mais diversas razões. Trata ao todo 19 salas dos Passos Reais da Ajuda, Cascais e Sintra, ao tempo de Dom Luís I, e terá sido executada entre os anos de 1889 e 1895. A sua magnífica capa é da autoria da Casa Leitão e Irmão. Feita de couro e prata, ostenta as armas de Portugal cinzeladas. Os seus desenhos foram apresentados para aprovação apenas em 1895, apesar de se tratar de uma encomenda feita pela Rainha Dona Maria Pia, com o intuito de oferecer o álbum ao rei como presente de aniversário em 1889. Infelizmente, o rei nunca chegou a ver o álbum. A sua morte, 15 dias antes do seu aniversário, desacelerou a urgência do trabalho do artista e em setembro de 1891 as aguarelas não estavam ainda terminadas. Em junho de 1989, os herdeiros de Dom Manuel II venderam-no em leilão, sendo desta forma adquirido pelo Palácio Nacional da Ajuda e voltando ao seu local de origem. A fase que nós conhecemos bem é a fase que está ligada às aguarelas de Henrique Casanova, aguarelas que nós compramos em 1989, aguarelas que foram, enfim, já serviram, foram utilizadas pela primeira vez para a exposição de Dom Luís, porque nós já conseguimos fazer a reconstituição histórica dos apartamentos de Dom Luís com base nessas aguarelas. E as aguarelas são a cores e mostram onde as peças estavam, onde estavam os quadros, onde estavam os tapetes, onde estavam os móveis, e por isso são uma informação preciosa. E com base nessa informação, nós fizemos reconstituições, tanto da Galeria de Pintura como do quarto, e foi isso que possibilitou, a partir de 1996, o projeto Uma Sala, o Mecenas, em que a primeira sala a ser restaurada foi esta onde nós estamos, que se chama Sala do Retrato da Rainha, e que em 96 tivemos precisamente 9 meses para a completar. Está disponível online em Matriz.net uma extensa apresentação das coleções do Palácio, bem como as de outros museus e palácios tutelados pelo Instituto dos Museus e da Conservação. O Palácio abarca hoje vários organismos, entre eles a Biblioteca da Ajuda, outrora a Biblioteca Régia, situada na ala norte, o Instituto de Gestão do Património e, na ala sul, para além do museu, o Instituto dos Museus e da Conservação. Uma vez por ano, o Palácio acolhe alguns trabalhos de artistas contemporâneos. O tema para a elaboração das suas obras é precisamente este magnífico edifício. O Palácio Nacional da Ajuda continua a ser o favorito para as cerimónias da Presidência da República e constitui um dos mais prestigiados cartões de visita para os altos dignatários que se deslocam ao nosso país. E o que é que a fascina mais nesta profissão, Isabel? Eu acho que a curiosidade, a procura, a busca, o encontro, como é óbvio, a investigação. Eu acho que esta casa, e eu conheço tantos museus, esta casa tem condições extraordinárias para todos os gostos, para investigação, para restauro, tem as coleções mais extraordinárias de artes decorativas e não só, quer dizer, tem um mundo que nos é oferecido e é uma questão de escolha, é só escolher o que se quer fazer. Está cá tudo. Este é um dos mais encantadores lugares criados e adornados pela mão do homem. Quem passou por aqui não mais o esquece e, garantidamente, ansiará por voltar.